Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, é uma honra estar aqui novamente. Meu nome é João Eduardo Tinoco, sou cardiologista aqui de Linhares e hoje eu tenho o prazer de estar junto aqui com dois grandes amigos e dois profissionais fantásticos, Dr. Juliano Gama e Dr. Gabriel Scardini. Dr. Juliano Gama é um cardiologista de referência em nossa região, é um ecocardiografista que, não digo nem de primeira linha, é o cara que vem para dividir a bola, né, que é um procedimento que nos mostra, é operador dependente e nos mostra a real situação. Então é ótimo tê-lo conosco no nosso time. E o Dr. Gabriel Scardini é um cirurgião cardíaco renomado, um entusiasta aí pelas novas técnicas, e eu acho que a gente vai ter muita coisa para estar falando aqui hoje sobre a cardiologia, os avanços, e a gente está começando agora a colher alguns frutos aí com a referência do LMC, com a referência dos serviços que já estão há muito tempo aqui na nossa região. Esses pacientes acabam vindo para cá para já prestar o serviço aqui. Então, bem-vindo aí, Juliano. Boa noite, João. Boa noite aos telespectadores da Rede Sim. É sempre um prazer a gente estar aqui. Obrigado pelas suas gentis palavras, né? A gente sabe que muito é porque é a amizade que é grande, mas é sempre um prazer a gente estar entre amigos e pessoas tão competentes para a gente debater, esclarecer e mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo já há alguns anos, né? E muito melhor agora depois da chegada do LMC. Doutor Gabriel. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui também com todos vocês, e fazer parte desse time aqui em Linhares realmente só engrandece a gente. Eu acho que a gente está no meio de pessoas capacitadas, pessoas estudiosas. Eu acho que só engrandece a gente cada vez mais. Ótimo, então vamos começando aí, já que é um bate-papo descontraído. Eu acho que então nós três aqui acabamos fazendo a nossa formação em Vitória, né? E depois fomos para São Paulo para fazer a especialização, escolhemos a área da cardiologia, uns na parte cirúrgica, outros na parte intervencionista e outros na parte clínica. Essa formação, né, Juliana, ela não é fácil, né? É uma formação muito longa, né? Então, em que se tem uma bagagem, e depois que você faz essa formação, você tem que ter uma estrutura também para poder fazer uma medicina de alta complexidade, né? É muito interessante a colocação do Dr. João, né? A princípio, eu sou da cidade, né? Nasci aqui, nasci no Hospital Rio Doce, sempre quis voltar para cá, sempre quis morar nessa cidade, né? Fiz medicina em Vitória, na UFES, e passei logo em seguida para São Paulo, né? Fazer a clínica médica e depois a cardiologia, né? E apesar de eu gostar muito de Linhares e querer voltar para cá, à medida que a gente vai estudando, né, João, que a gente vai aprimorando, em São Paulo a gente sabe que é a tecnologia, é a medicina de ponta do Brasil, né, da América Latina, quiçá do mundo, né? E a gente vai querendo usar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente está mexendo, né? Então, depois eu passei para a ecocardiografia e não sabia, né, se a gente viria morar em Linhares realmente, né? Então, tive o grande prazer, né, de quando eu estava finalizando no Instituto do Coração, o Dr. João e a sua equipe na época me convidaram, estavam iniciando os trabalhos do Unicor na época, né, bem longe ainda do LMC, mas já deu o início para a gente, né? Linhares, que à época referendava muitos pacientes para Vitória, né? A gente sabe que isso é um problema muito sério, porque na medicina tempo é músculo, tempo é
é vida, né? Então, em Linhares a gente tinha muito pouco o que a gente pudesse fazer, né? Em 2006, quando eu cheguei, a gente já tinha praticamente uma bela máquina de hemodinâmica, né? Graças ao empreendedorismo do Dr. João, do Unicor, e com isso a gente já podia fazer uma medicina muito próxima daquela que era feita nos grandes centros, né? Então isso foi o que trouxe a gente para cá, né? E vamos conversar muito aqui ainda, né, sobre como isso evoluiu aqui em Linhares, né? Que de uma máquina de hemodinâmica inicial, hoje a gente já tem muito mais coisa para falar, né? Então o que trouxe a gente para cá, na verdade, foi a possibilidade de a gente fazer uma medicina bem feita, uma medicina de ponta que podia ser feita em qualquer lugar e pode ser feita no interior do país. Doutor Gabriel, e nós viemos da mesma instituição, tanto da EMESCAN quanto do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo, que é um dos maiores centros de formação em cardiologia, e você optou pela parte de cirurgia cardíaca. Eu queria que você falasse um pouco disso e poderia um pouco associar que você chegou, você é bem mais novo que nós dois aqui e chegou um tempo depois, o serviço já tinha um tempo já montado, mas a importância de se estar num centro de cirurgia cardíaca, que se tem volume, se tem perspectiva. E a gente tem uma situação muito interessante aqui hoje. A gente tem essa união com o Hospital Rio Doce, em que se dedicou o LMC, que é uma estrutura extraordinária. Ela tem, além de visual, ela tem um corpo, um motor interno, tanto da classe médica quanto dos equipamentos, a tecnologia embarcada ali é difícil sim. Achar em outro local. E a gente também tem essa outra estrutura no Rio Doce hoje, em que a gente tem o SUS e tem um movimento muito grande. Então são duas instituições irmãs muito parecidas, com o Dante Pazanese, o Hospital do Coração, o INCOR e o Hospital das Clínicas, junto com os outros hospitais, o Einstein e o Sírio-Libanês. Né? Fala um pouquinho disso aí. João, eu acho que a nossa formação em São Paulo nos dá uma bagagem muito grande, né? Você vê muita coisa pelo volume que você vê. E lá, eu acho que dá essa visão de você enxergar longe, de você querer e você tentar fazer aquilo que às vezes a gente acha que não pode. Quando eu vim para Linhares, eu vim para poder trabalhar num grupo. Linhares é uma cidade que estava crescendo bastante, imagino, cirurgias cardíacas fazendo 10 cirurgias, 16 cirurgias mês, fazendo marca-passo. Quando eu cheguei aqui em 2016, a gente estava começando a pensar em TAV, começando a pensar nas tecnologias novas. Eu lembro muito bem quando nós começamos, passamos a ser um dos primeiros grupos com maior volume daqui. Qualquer coisa hoje de tecnologia, hoje nós conseguimos, de coração, conseguimos fazer aqui em Linhares, exceto o transplante, né? Porque precisam de um hospital referência. Mas tudo isso vem da nossa base, feito, né? Mas foi feito, né? A gente tem essa no DNA, né? Fizemos um. Vocês com uma atitude heróica fizeram com sucesso, né? Fizemos um. E foi no dia do meu aniversário ainda. Mas eu acho que essa mentalidade que São Paulo traz pra gente e possibilita, e hoje com a tecnologia, hoje com a globalização, hoje a gente consegue ter informações muito rápidas, né? A gente consegue estar a gente consegue interagir. Poxa, você apresentando um caso para a Suíça, você mostrando os casos que nós estamos fazendo aqui hoje, ter Linhares hoje como referência na angioplastia complexa. Eu falo que isso é tudo fruto da nossa mentalidade. Tá certo? Eu acho que a gente teve uma bagagem, a gente teve uma escola, e eu acho que é importante falar isso. Eu acho que a nossa formação traz uma bagagem pra gente, traz capacidade, e lógico, a gente tem que botar isso em prática. Quando eu vim para cá, eu vim com certo receio, mas hoje eu estou muito satisfeito e muito feliz, e a gente tem uma equipe muito boa aqui. A equipe, por exemplo, eu não posso falar nada da imagem. A imagem nossa que a gente vê no Dante lá, nós temos o Juliano aqui que oferece uma imagem igual. Aí quando você fala do cateterismo, a gente tem você hoje que é uma referência hoje. Então assim, a nossa equipe hoje é muito completa, né? A nossa equipe, todos aqui são todo mundo muito estudioso, um pessoal de referência. É muito bom trabalhar aqui, muito bom. Eu me sinto muito realizado hoje estar aqui em Linhares hoje. E com certeza
eu falo para todos aqui, Linhares hoje não perde para nenhuma outra cidade em relação a procedimentos complexos, não vejo isso, né? Não vejo. Pelo contrário, eu vejo a gente cada vez mais crescendo e proporcionando cada vez mais qualidade para os nossos pacientes. Hoje eu falo isso com muita tranquilidade. Isso aí, para mim, eu fico até tocado nesse sentido de que, porque nós começamos e para a gente conseguir deixar as pessoas com vontade de fazer parte daquilo, então você veio depois, o Juliano veio logo no início, mas ele veio depois, então eu acho que isso é um dos nossos orgulhos da gente construir um time em que a gente vai vendo aquilo se formar. Então, falando que é muita resiliência que a gente tem que ter no início, porque é uma maratona, né? Então, a gente tem que pensar lá na frente, mas não pode deixar de executar no dia a dia. E a gente sempre pensou muito alto, nosso slogan era sempre medicina de primeiro mundo fora dos grandes centros, e eu acho que hoje a gente já tem, né, Juliano? Essa entrega, então, com o LMC, com o Unicor, com a Uniscan, que é a questão da imagem, com a questão do Rio Doce, toda essa fusão junto dessas estruturas, dando aquele backup. Para quê? Então, a gente completa um ciclo, né? E com isso a gente teve muita ajuda, né, de profissionais de outros estados, profissionais de São Paulo, num primeiro momento, para com os nossos pacientes, que eram expertises diferentes, que eram procedimentos revolucionários que estavam vindo. A gente é pioneiro na grande maioria desses procedimentos que vieram, principalmente na parte de cardiologia intervencionista. E hoje o que a gente vê é que a gente está conseguindo levar para fora isso que a gente criou aqui também, né? Então, você vê que é uma troca. A gente começa... Nós nunca paramos de fazer a medicina evoluir aqui. Esses dias a gente estava fazendo um brainstorming no grupo, falar qual é a nossa missão. A nossa missão do trabalho é o quê? É ICC. Inovar, curar e ter e o outro C é o inovar, curar e agora deu um branco aqui, mas eu vou estar lembrando esse e cuidar. Inovar, cuidar e curar. Então eu acho que a nossa missão como médico, a gente não pode deixar nunca de inovar. O Juliano, eles compraram o primeiro eco transesofágico portátil 3D, que isso aí para a gente fazer certos procedimentos ele inviabiliza, né? Então a gente tem todos os métodos de imagem disponíveis. É o que a gente fala, nós pode ter igual fora, melhor não. É importante essa colocação do Dr. João, né? Porque Linhares, a gente sempre teve bons médicos, né, Dr. João? A gente sempre teve excelentes médicos em Linhares, muito boa formação, dos que nos antecederam, a gente não deve esquecer. Só que a gente sempre teve limitações, né? A gente sempre via o interior, principalmente o interior do Espírito Santo, com muitas limitações. A gente sempre foi um estado pequeno, né? A gente não tinha esse trânsito que a gente tem hoje, né? Que seria mais um limitante. Mas a gente sempre costumou a resolver os problemas na capital, né? A gente sabia, a gente poderia resolver, mas resolvíamos em Vitória, né? À medida que as tecnologias foram avançando, né, chegou a tomografia de coronárias, né, que a gente primeiro viu em São Paulo. Na hora que eu estava saindo era uma novidade ainda, né, em 2005, 2006. A partir de 2010 isso se difundiu e a gente sabe que você principalmente, né, junto com a equipe da Uniscan, Multiscan ainda na época, e trouxeram, né, foi uma briga grande que você quis trazer logo, e a gente achava até que seria uma coisa mais para o futuro, mas foi muito acertada a ideia de trazer, porque exames de ponta que puderam mudar a vida de muitas pessoas, né? A gente pôde dar mais diagnóstico, a gente pôde olhar as coronárias mais de perto, saber, né, um exame simples que temos do nosso lado, né? Então isso a gente teria que mandar para outro às vezes estado, só em Vitória estava começando a fazer. Então
vanguarda, essa vontade de trazer as coisas que tem nos outros lugares para cá, acho que fez muita diferença, né? Isso foi com a TAV, né? Eu bem me lembro que a gente fez a primeira TAV aqui, Gabriel nem estava aqui ainda, foi num sábado, um paciente até nosso, conhecido, tinha 91 anos na época, né? Então fora de qualquer possibilidade de tratamento, e você trouxe um colega do Rio de Janeiro até, e a gente fez essa TAV num sábado de manhã com sucesso, né? Então eu praticamente tinha feito uma TAV apenas, né? E essa vontade de fazer, essa vontade de ajudar mais as pessoas, né? De não precisar de ficar saindo daqui, foi tudo muito bom e abriu o caminho para que a gente tivesse esse volume tão grande que a gente tem hoje, a experiência que a gente tem, né? Veio o Tarcísio, veio toda a equipe de avaliação por imagem, né? O Zé Guilherme, o Bernardo, que é uma referência, diria, acho que no Brasil, né? Em termos de imagem cardiovascular. Então é uma equipe que não deixa a desejar em nenhum estado, nenhum hospital do país, né? A gente pode ter pessoas iguais, né? Mas assim, dificilmente terão pessoas com tanta dedicação, estudo e conhecimento. Então isso é uma coisa que Linhares tem e que a gente tem que falar, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, né? Mas por trás de cada exame, por trás de cada procedimento, a gente tem bastante estudo, como o Gabriel disse, a gente tem bastante dedicação e aparelhagem de primeira linha, né? Como tem em São Paulo, em Vitória, em qualquer lugar. Gabriel, então, abrangendo isso aí, então, você chegou em 2016, assim, já tinha muita coisa instalada, e isso aí facilita muito a vida, né? A tecnologia embarcada, é muito complicada essa área nossa, que são investimentos vultuosos, a tecnologia muda muito rápido, então você não pode parar nunca, né? Então, às vezes, você está com a tecnologia ali que ela dá uma cambalhota e você se perde, né? Mas isso, para a gente estar querendo fazer coisas de ponta, a gente sem aquele instrumento, então se nós tivermos que encaminhar um paciente para São Paulo para fazer um exame, ele acaba não ficando aqui mais, porque ele vai concluir lá. E hoje a gente acabou tendo muito essa referência aqui no sul da Bahia, no estado mesmo aqui. Nós somos a segunda tomografia do estado. O paciente vinha para realizar um procedimento aqui mais complexo e fazia os outros e acabava ficando no centro, né? Isso foi uma coisa que a gente sentiu com... João, eu diria hoje que a gente não é só referência aqui, não. Nós somos referência do sul da Bahia todo. Eu falo para você que a grande maioria, tem muitos no sul da Bahia principalmente, de Eunápolis para cá. A gente opera muito paciente do sul da Bahia. A gente dá esse conforto e cuidado para esses pacientes. Voltando a falar, quando em 2016 eu cheguei aqui, as coisas estavam caminhando, mas a gente via que tinha um caminho, a gente tinha um direcionamento para onde nós queríamos ir, né? Eu costumo falar que eu chego perto de amigos falando, eu preciso fazer um check-up lá no Einstein e tal. Eu falei, não, cara, você tem que procurar os profissionais certos, a equipe certa, que você vai conseguir o seu diagnóstico. Por exemplo, eu estava com um paciente esses dias, um paciente com uma estenose aórtica moderada, o Juliano fez o eco, já olhou para mim e falou assim, investiga a amiloidose, uma doença raríssima, tá certo? De difícil, é rara, assim, é raro pra gente dar o diagnóstico, tá aí frequente, mas às vezes a gente não consegue dar o diagnóstico. O Juliano foi lá, pesquisa que vai dar certo. E aí, consequentemente, a gente consegue dar o diagnóstico, começa a crescer. Então, você precisa de ter um time bom, você precisa de ter uma equipe boa, você precisa de ter pessoas qualificadas. Eu costumo falar que não importa onde a pessoa formou, mas a pessoa tem que ser boa, você tem que ter um caráter bom, estudioso, querer ir para frente, querer ajudar, porque isso faz a diferença. Então hoje eu me sinto muito realizado aqui, João. A gente consegue ajudar grande parte da população, as pessoas hoje no SUS, aqui no Hospital Rio Doce, eles se sentem muito acolhidos. O Rio Doce hoje melhorou a estrutura dele até hospitalar. Os pacientes hoje da cardiologia, eles ficam num quarto com dois pacientes, com televisão, com ar-condicionado. Antigamente era uma enfermaria de 10 leitos, com um banheiro único, comunitário. Hoje o Rio Doce está oferecendo para o pessoal da cardiologia quartos duplos, com 2 camas e um banheiro, uma televisão. Então eu vejo as pessoas às vezes... com aqueles pensamentos antigos, que eu vou para Vitória, mas vai encontrar uma outra realidade. Eu vejo Linhares
Eu vejo o Linhares hoje diferente de quando eu cheguei, muito, tá? Eu vejo o Linhares hoje melhorando, eu vejo a gente chegando com o LMC, teve um avanço novamente, com mais estrutura, nós com mais possibilidade de tratamento, enfim. Então eu estou muito feliz e acho que, lógico, nós temos muita coisa ainda, né? Muitas coisas a realizar, muita coisa ainda a aprender, mas eu estou muito satisfeito com o nosso time, João. Nosso time de cardiologia hoje eu considero um time de campeões e um time de excelente profissionalismo. Não vejo, não. Então a gente está chegando aqui ao fim do primeiro bloco. A gente volta falando um pouco mais especificamente sobre esse tema tão importante. E lembrando, hoje quem está aqui é um Heart Team, que nós chamamos, né? É um grupo que tem o cardiologista clínico, que tem o cirurgião cardíaco, que tem o hemodinamicista. Então essas decisões são tomadas em conjunto na grande maioria das vezes. E o importante é o seguinte, é o benefício do paciente. Aquele paciente que a gente sabe que não vai se beneficiar tanto por um tipo de tratamento, você ter uma alternativa. Eu falo que uma das coisas que me deu mais orgulho de ter sido pioneiro na cirurgia, na angioplastia complexa, no caso da oclusão coronariana crônica, que era um procedimento que na grande maioria não era referenciado ao cateterismo, à angioplastia. Na grande maioria era referenciado para cirurgia, mas tinha aqueles casos também que você já tinha operado o coração e não tinha alternativa. Então ele virou uma esperança a mais, uma alternativa a mais. Eu acho que na medicina a gente fica muito seguro quando a gente dá um diagnóstico, às vezes uma notícia que não é boa, de uma patologia, mas quando a gente dá a solução para aquele tratamento para aquela patologia, a gente fica muito mais aliviado. O problema é quando você não tem solução. Exato. Então a gente volta falando um pouco mais desse tema específico aí, da cardiologia sendo referência no país e até fora. Voltando aqui no bate-papo das 6, novamente com o Dr. Juliano Gama e Dr. Gabriel Scardini. Agora a gente queria mostrar um vídeo do diretor do Hospital LMC falando um pouco dessa inovação, o que está acontecendo, o que está mudando a realidade de Linhares no cenário nacional aí. Isso, né? O LMC ele foi concebido para poder ser um hospital de alta complexidade, né? Então, desde o início das atividades, a gente vem trabalhando esse aspecto, né? Então, na estrutura já nasceu com materiais, equipamentos de primeiro mundo, de alta complexidade de fato, porém, o time médico a gente vem captando e reforçando a nossa equipe, né? A gente tem o Dr. João, por exemplo, que é um médico de renome internacional. Estamos juntando a equipe cardíaca, cirurgia cardíaca, equipe renomada também. Temos serviços de neurocirurgia. Hoje, inclusive, simultaneamente, a gente estava fazendo 2 procedimentos de alta complexidade. No centro cirúrgico, a gente estava fazendo uma cirurgia cardíaca grande, de grande porte, um paciente que mora no exterior, na Suíça, passou mal aqui, preferiu ficar aqui em vez de retornar para a casa dele. Um atendimento de emergência também, a gente estava fazendo nossa hemodinâmica hoje, uma cirurgia neurológica de altíssima complexidade, salvamos mais uma vida também. Então, assim, é para essa vocação que o LMC nasceu, né? Atender a região, mas atender também o Brasil e, consequentemente, outros países do planeta, certo? Não adianta a gente ter só um parque moderno, a gente precisa também ter os médicos qualificados. É nesse ponto que a gente está investindo agora, né? Então, Linhares vamos dizer assim, é um ponto fora da curva até, pelo tamanho da cidade, a quantidade de médicos bons que a gente tem aqui. Felizmente, nosso hospital conta com um corpo clínico excelente, esses médicos fazem parte aqui e isso acaba se propagando, né? A gente teve pacientes de Goiânia, pacientes de Fortaleza, pacientes de Florianópolis, pacientes do Rio Grande do Sul. Quer dizer, ao tempo, né, esse bom atendimento ele vai se propagando e a gente começa a ser essa referência, não só para Linhares, mas também como Brasil afora, né? Reforçando justamente o mais importante, que é o quê? Um corpo clínico, médicos altamente capacitados. Então, eu acho que isso é importante, né? Vamos começar com o Gabriel agora.
a estrutura que a gente está envolvido, a gente tem que entender, né? Porque não adianta eu estou passando mal, eu vou para o hospital. Não adianta você chegar no hospital e não ter uma sala de hemodinâmica bem montada, não ter uma equipe de hemodinâmica pronta 24 horas ali, tempo, o doutor Juliano acabou de falar que tempo é músculo, então eu tenho uma sala de cateteria de hemodinâmica, mas não tenho um hemodinamicista na cidade. Então, o tempo que o seu coração está com a artéria fechada ali, aquilo vai necrosar, né? Então, isso é muito importante, né? E depois que você faz o procedimento, você tem o primeiro atendimento no pronto-socorro, muitas das vezes não é dado o diagnóstico do AVC, muitas das vezes não é dado o atendimento do infarto, porque não são especialistas. Então, é diferente de você estar numa comunidade que todo mundo trabalha muito em cima disso aí e persegue isso aí, né? E tem condição de fazer esse tipo de tratamento de uma forma emergencial, seja 1h da manhã, 4h da manhã, meio-dia. Então isso aí é muito importante, né, Gabriel? Com certeza. Não é só isso, né? A nossa UTI hoje, a única UTI aqui em Linhares hoje, da ULMC, que o paciente fica com o seu familiar ao lado. Não é a cirurgia que foi realizada hoje, é de um suíço, uma cirurgia de aneurisma. Já operamos 2 pacientes da Inglaterra aqui hoje, né, no hospital. Então, o Hospital LMC está com uma excelente estrutura, estamos com uma capacidade boa, com um excelente atendimento, materiais de primeira. Eu acho que é isso aí, eu acho que é fazer crescer, fazer aumentar, e nós temos que cada vez mais mostrar isso, né, João? Por isso que é importante isso daqui, para a população de Linhares sentir-se acolhida e confortável, que hoje a gente tem a total capacidade de atendê-los, né? Total capacidade de atendê-los. E essa entrega, né, Juliana, é muito importante, né? Então, lá atrás a gente queria fazer tudo, mas não tinha todas as ferramentas, né? É diferente de um momento nesse agora, que a gente tem todas as ferramentas, inclusive 99% dos planos de saúde, que às vezes o cara tem plano de saúde, ele quer utilizar no melhor local possível, né? Então isso aí conta muito, né? Isso é importante demais, né? Porque não é só você ter o profissional capacitado, né? Você ter o hospital capacitado, mas você fazer aquilo funcionar, né? E isso foi também uma busca que eu tenho observado, que a equipe do Unicor, o Dr. João, sempre foram persistentes, né? Resilientes até conseguir isso. A gente frequenta muitos congressos, né? Então, o melhor tratamento que tem na hora que a pessoa tem um infarto, na hora que a pessoa tem uma obstrução aguda de uma artéria, é você desobstruir, né? Isso está provado por A mais B e isso não tem dúvida nenhuma. Porém, existe a dificuldade daquele paciente que está necessitando da intervenção, está necessitando da abertura da artéria, chegar no lugar que faz e chegar rápido e ter o profissional capacitado para fazer, né? Nos congressos a gente vê que menos de 10% das audiências levantam as mãos quando se pergunta o seu lugar, a sua cidade, o seu hospital consegue fazer isso? Muito pouco, né? Acho que 5%, 6%. E a gente tem um orgulho que em Linhares a gente consegue, né? A gente consegue que um paciente que tenha o diagnóstico do infarto conseguir fazer o cateterismo, abrir a artéria dele, salvar o coração dele em pouquíssimo tempo, nos tempos que a gente vê em grandes hospitais, grandes centros, inclusive Europa, Estados Unidos, né? Então isso é uma coisa, graças... só um minuto, Gabriel, isso graças a uma rede, né, que vocês formaram, que a gente formou, que consegue dar o diagnóstico, o profissional capacitado consegue ir lá, consegue abrir a artéria, e se precisar de um cirurgião cardíaco, a gente sabe que tem também, e a pouco tempo de distância. Então são poucos os centros, pouquíssimos os centros a nível de mundo que a gente consegue fazer isso. Então isso foi uma persistência grande do grupo e uma coisa que funciona realmente. Agora tem que chegar, né? O paciente tem que ter ciência que isso existe, que a gente tem esse armamento aqui ao nosso lado. Então procurar o hospital e procurar o mais rápido possível, e os hospitais que fazem isso, né? O Hospital Rio Doce e o LMC. Então são 2 hospitais, isso é importante, né? Porque o paciente com AVC e com infarto, ele tem 2 opções aqui somente, que é o LMC, com o paciente privado, seja qualquer questão de plano ou não, mas ele está ali disponível para isso, e o SUS, no caso, que seria o Rio Doce, né? Isso é muito importante, que aí você tem a alternativa, no caso do AVC, de evitar uma comorbidade
E nesse caso que foi feito hoje em Tandeiro brilhantemente pelo Dr. Pedro e o Dr. Ângelo, esse paciente jovem que teve uma hemorragia cerebral, ontem já fez uma cirurgia para tirar a hemorragia e hoje já fez para fazer o tratamento. Então, coisas que você só encontra em centros super avançados, né? Exatamente. É válido falar também sobre aquele eletro hoje que você coloca, por exemplo, nos hospitais públicos, já sai ajudando o clínico, dando o diagnóstico, ajudando a gente para poder acionar o clínico, dar aquele alarme, isso aqui é um infarto. Então isso tudo foi graças também à Unicor também, colocou não só em Linhares, mas ajudando o estado do Espírito Santo, se eu não me engano, Aracruz, se eu não me engano, Nova Venécia, São Mateus também tinha. Foram 10 cidades contempladas, 10 hospitais em que a gente fazia esse network, uma rede de hubs e pontos de atendimento que a gente conseguiu fazer isso com... Isso está voltando agora, tá? Então, eu acho que a importância da gente estar no interior, mas ser visto fora daqui, Gabriel. Então, a gente tem que viver aqui, mas assim, a cabeça tem que estar lá fora, porque hoje nós somos centro de referência no Brasil, nós somos reconhecidos pelas maiores indústrias e todos querem estar junto conosco aqui, porque nós somos difusores de tecnologia já. E no caso, eles estão trazendo essas tecnologias para nós sermos pontos iniciais. Assim, a gente começa aqueles processos por saber da nossa organização. Lembrando que hoje a gente já participou mais de mais de 5 ou 6 trabalhos científicos junto com os grandes centros. A gente é um parceiro muito ativo do Einstein no setor de pesquisa. A gente está montando o próprio setor de pesquisa aqui hoje, que a gente trabalha com os grandes cientistas mundiais. Então a gente participa de eventos internacionais com casos feitos aqui ao vivo, transmitidos ao vivo, assim como casos de fora são transmitidos para cá também quando a gente tem nossos eventos. Eu acho que isso aí ele vem para a cereja do bolo, né, Gabriel? Então, com certeza, vem para coroar todo aquele trabalho, todo aquele entusiasmo que a gente tem no dia a dia para estar fazendo isso aí acontecer, né? Isso que o Dr. João está falando que medicina hoje é baseada em evidência. Hoje em dia não é da minha experiência, é da experiência do Dr. Juliano. Hoje em dia existe um trabalho normalmente com N de pacientes muito grandes, que é isso que reforça o nosso trabalho e que dá a nossa autonomia de falar, faça isso, toma esse remédio, faça essa angioplastia, faça essa cirurgia, que você vai seguir por um caminho melhor. Eu acho que fazer parte de estudos, João, fazer parte de trabalhos é mostrar a seriedade, é mostrar e saber o que nós estamos fazendo e querendo aonde chegar. Então isso daí é importante demais, você fazer parte de trabalhos clínicos, expondo a cidade de Linhares, mostrando os nossos pacientes e fazendo parte desses trabalhos que vão ditar normas, que vão ditar diretrizes, e isso já fala muito a nosso favor. Então você tem que ser acreditado para fazer parte de um time desse. Então é uma série de exigências que a gente tem que cumprir para estar presente. E outra, né, voltando a falar do Heart Team aqui, do time do coração, é importante o paciente, o check-up que você falou, a gente tem um check-up aqui que é fantástico, 24 horas você vira da cabeça aos pés, a parte urológica, a parte oncológica, cardiológica, neurológica, gastrointestinal, então dermatológica. Se você tem vários especialistas para fazer isso de uma forma super eficiente. Novamente, você tem que ter uma infraestrutura, tanto de equipamentos e logística e de profissionais para fazer isso de uma forma muito organizada. Mas vamos lá, Juliano. Então, saiu recentemente agora um trabalho que mostrou o benefício da angioplastia, agora no Órbita 2, um trabalho muito importante que veio comprovar que esse paciente, quando ele tem todas as artérias desobstruídas, ele tem uma qualidade de vida melhor e assim, ele vai evoluir melhor do que aquele que não consegue fazer isso. Esse paciente, às vezes, ele chega numa bola dividida e muitas das vezes ele tem uma indicação precisa de cirurgia cardíaca e no final faz a cirurgia cardíaca, evolui, mas assim, todos os pacientes têm que entender que nós não fazemos do jeito que o homem lá de cima fez, né? Então, tudo que nós fazemos, muitos têm reações diferentes, pacientes evoluem bem às vezes com os stents, outros não, outros evoluem bem com cirurgia, outros não. Então é importante essa interação, né, Juliano, para saber e poder todos juntos dar essa opção de tratamento para todos, né? A cardiologia
na minha opinião, uma das mais belas ramos da medicina, né? Porque a gente faz e a gente prova, né? Que se dá certo ou se dá errado, né? Então a gente não simplesmente faz porque parece que é certo, né? Às vezes tem coisa que parece que é certo, tá? É só abrir o vaso, né? Aumentar o fluxo de sangue que vai melhorar. A gente, na cardiologia, a gente faz as coisas e a gente tenta provar, como o Dr. Gabriel falou, né? O Dr. João também. A gente tenta provar através dos estudos, né? E o Unicor é parceiro dos estudos internacionais, parceiro das grandes centros que fazem estudos, né? E inclusive com vários congressos já realizados aqui no município de Linhares. Para quem não sabe, acho que já fizemos 7, né? Se eu não me engano, desde o início. Só de CTO. Se for contar todos aí, já passamos nos 14 ou 15. Exatamente. Então, esse estudo que o Dr. João se refere não tem 10 dias que saiu. Então, quer dizer, a gente sabe de todos os estudos, a gente sabe de tudo. O Dr. Gabriel já adiantou, a gente pega no ato do início, quando o estudo é liberado, né? Então, esse hard team que o Dr. João está falando, esses estudos, eles só corroboram isso. A gente precisa de cada paciente estudar caso a caso e tentar oferecer o que é melhor, né? A gente sabe que a cirurgia cardíaca é excelente, né? Consegue abordar vários vasos obstruídos. A gente sabe que a angioplastia, hoje em dia, com os estentes novos, recobertos com medicamentos e com técnicas atuais, né? A gente sabe também que consegue ter sucesso grande em grande número de lesões. Agora, a gente sabe também que existem os pacientes específicos, né, doutor João? Tem pacientes que se beneficiariam melhor por algumas características individuais de uma cirurgia, outros mais de uma angioplastia, outros nem podem fazer cirurgia, né? E outros medicamentos também, né, que a gente sabe são cada vez mais eficazes. Tudo isso vai depender da avaliação desse hard team, desse time de cardiologistas, né? Então, todo hospital de ponta hoje do mundo, a gente sabe que toda referência tem que ter vários cardiologistas de vários sub-ramos da cardiologia, né? O que mexe com cateterismo, o que mexe com cirurgia cardíaca, o que faz as consultas e faz os exames de imagem, né? Todos eles opinando em cima das mais recentes estudos, mais recentes novidades na cardiologia, diretrizes para oferecer o melhor para o paciente. E mesmo assim a gente sabe que a gente não é 100%. A gente tem que continuar estudando, continuar trabalhando para oferecer o que há de melhor na medicina, né, para o paciente individual. E esse leque, né, Gabriel, é muito grande, né, de subespecialidades. A gente já tem hoje uma cardiopediatra na nossa cidade. Sim. Era o tempo que a gente já estava namorando para ter isso aqui. Eu acho que isso é muito importante. Você vê, o LMC hoje é a única UTI pediátrica. Então, se o seu filho hoje tem menos de 14 anos, se eu não me engano, ele tem que ficar na UTI pediátrica. Então, antes tinha que sair daqui. Então, hoje é o único centro. Então, isso vai viabilizar as cirurgias cardíacas das crianças. A gente tenta crescer nisso e a gente vai voltar falando um pouco mais dessas técnicas mais modernas agora, os procedimentos que estão sendo difundidos aí e o que a gente pode fazer de melhor, mesmo estando fora de um grande centro no Brasil. Novamente aqui no Bate-Papo das 6, no terceiro bloco, ao meu lado o Dr. Juliano Gama, cardiologista, ecocardiografista, uma pessoa que prezo muito e é um profissional brilhante, e Dr. Gabriel Scardini, cirurgião cardíaco, também uma pessoa que é incansável, principalmente quando se está envolvido com os pacientes. A mulher dele fica brava que ele sai de casa e é impressionante a energia que ele dedica ao paciente. Isso aí é uma situação que a gente vibra com esse entusiasmo de ver que está fazendo bem, né? Ô Gabriel, e a gente tem que falar um pouco, nós não viramos referência fazendo mais do mesmo, a gente tem que inovar. Isso leva tempo, leva credibilidade, mas para você, principalmente no que eu faço hoje, aquele negócio, quem faz mais tem que ter resultados melhores e com isso você vai ganhando habilidade. Na medicina isso é importantíssimo. Então o cirurgião que impõe a mão, quem trabalha com a mão,
é aquilo, quanto mais ele faz, Sim. mais ele evita as complicações, mais ele sabe sair das complicações e maior a chance de resolução. Na sua especialidade isso é muito importante, por isso que o cirurgião cardíaco é igual o vinho, né, que vai melhorando com o tempo aí, porque tem que ter, primeiro, essa vontade de trabalhar incansavelmente para se tornar um profissional Sim, excelente, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que na cirurgia cardíaca você tem que sempre estar realizando, sempre estar operando. Por isso que na época eu decidi aqui, eu decidi escolher Linhares porque tinha volume de cirurgia, né? Então isso é muito importante para o cirurgião, porque o cirurgião tem que estar operando, tem que estar realizando, tem que estar fazendo. Isso é importante, sim. Tá, João? E essas técnicas, na grande maioria, você vê, hoje foi uma cirurgia que além do problema na válvula, tinha um aneurisma da aorta, então foi uma cirurgia muito complexa. Sim, você troca a válvula, reimplanta as coronárias, coloca um tubo na aorta. Quantas vezes você não escutou pessoas que saí de Linhares para poder fazer uma cirurgia na aorta, que é muito arriscado? E hoje realizou uma cirurgia em um suíço, estava na Suíça e ficou aqui com a gente hoje. Isso não é do dia para o outro, né? Isso tem que se criar referência, né? Exatamente. Isso então, é muito trabalho, muita Juliano dedicação. Mesmo, que é um cardiologista, que ele, num primeiro momento, ele vai indicar essa cirurgia. Isso é muito importante, né, Júlio? Você sabendo para onde você está indicando. Às vezes você pede para fazer um procedimento complexo num centro que faz uma cirurgia a cada 2 meses. É diferente esse resultado, né? Você também que já viveu a parte de UTI pós-operatório, né? Sim, é muito importante, né? Como o Dr. João falou inicialmente, volta o Heart Team, né? Então você tem que saber o que vai ser feito, né? Como vai ser feito e se tem a pessoa que pode fazer aquilo, né? Então o contato que hoje a gente tem com a nossa equipe, né, de hemodinâmica, de cirurgia cardíaca, nos permite poder falar isso com segurança, porque quando a gente indica, como o Dr. João falou, a gente que está passando confiança ao paciente. Pode fazer, o Dr. Gabriel, o Dr. Flávio, o Dr. Douglas, eles têm perfeita capacidade de fazer um procedimento cirúrgico, né? Como o Dr. Tarcísio, o Dr. Rafael, o Dr. João, a gente tem plena certeza que vai ser dado o melhor atendimento possível, porque a gente conhece, a gente convive junto, né? A gente viu a evolução disso aqui, né? Vamos dar o exemplo das válvulas, né, João? As válvulas mitrais, quando eu cheguei aqui, praticamente só se trocava, né, as válvulas, né? No Espírito Santo também só se trocava as válvulas. Hoje a equipe do Dr. Gabriel, eles conseguem fazer plástica nas válvulas, preservar a válvula. Qual é a vantagem disso? A gente sabe que uma válvula preservada pode durar muito mais tempo, né? Não é um corpo estranho que está ali dentro, né? Então é uma coisa que foi evoluindo graças à persistência, à dedicação, ao estudo, né, dessa equipe. Então a gente sabe para quem indica, né? Do mesmo jeito que os procedimentos complexos nas coronárias, né, foi uma luta incansável do Dr. João, a gente presenciou isso, né? Muita dedicação, muito estudo, fora do país principalmente, para que se virasse uma referência nacional, né? Então, se vai se fazer um procedimento complexo nas coronárias, se vai abrir vasos difíceis aqui em Linhares, a gente sabe para quem que está referenciando. Então, isso é muito importante. Então, o cardiologista ele tem que estar com uma equipe. Sozinho ele não consegue nada, né? Ele tem que ter equipe para que o resultado dele seja bom, seja perene. Isso que você fala, né? No ecocardiograma você não é sozinho, você tem uma equipe para compartilhar e cada um focado mais numa especialidade. Então no nosso também é importante isso. Então eu sou focado mais na coronariopatia complexa, o Tarcísio mais na estrutural, o Rafael mais na parte de periférico, urgência, emergência e tal, o Sérgio também em outras coisas. O seu time, o Flávio gosta muito da parte de criança também. Todos fazem a revascularização, que é a parte do dia a dia, na grande maioria das vezes. Mas assim, principalmente no quesito de válvula, né, Gabriel? Sim. Eu acho que tem que ter uma dedicação. Sim. O antigo professor, ele falava o seguinte: válvula é igual mulher, não se deve trocar, até um ponto que não tem mais jeito. Então é uma situação que... Mas é muito trabalhoso e precisa de muita técnica, junto com o ecocardiografista ao lado. Então o ecocardiografista faz parte da cirurgia, é um ponto que mudou essa curva aí, né? Então isso é muito importante, né, Gabriel? Com certeza. E nem só isso, né, João? Por exemplo, sobre as novas tecnologias, hoje MitraClip é uma realidade nossa aqui.
A gente consegue fazer. Poxa, hoje eu mando o paciente hoje para o Juliano fazer um eco, o Juliano me fala se esse paciente é factível ou não para fazer o procedimento. Esse caso esse CD, o laudo das imagens é enviado para São Paulo, para a empresa olha e fala se pode, se não pode, mas pelo laudo dele. Então hoje aqui em Linhares, hoje a gente consegue fazer essas coisas através de muito estudo. Então, e através da capacidade dos nossos profissionais aqui hoje. O Flávio hoje está se dedicando muito a minimamente invasiva. Hoje a gente faz cirurgias aqui com um buraco pequenininho. Eu diria que, se não é o maior volume, é um dos, tá, do Espírito Santo. Tá? Em termos de cirurgiões, não de cidade, né? Mas de volume de cirurgião, eu acho que nós estamos entre os maiores que fazem mini, em termos de volume. TAV hoje. Também, sem dúvida, a gente TAV, com certeza. O time nos que mais faz. Fazemos todas as válvulas, tanto a balão expansível como tá alto expansível. Isso é importante. TAV é a troca da válvula, para quem não sabe, é a troca da válvula aórtica por catéter. Então você não precisa fazer nenhum corte, você vai pela virilha com catéter e libera uma prótese na válvula e o paciente faz acordado. Hoje a gente faz um procedimento que é muito seguro, como você disse lá, do primeiro paciente de 91 anos, exato, que na época ele estava com a qualidade de vida assim precária, ele viveu até 97 anos com a qualidade de vida impressionante. Então isso nos orgulha muito. Com certeza. E eu tô querendo chegar igual nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é feito mais ou menos uns 10 mil a 15 mil fechamentos de auriculeta esquerda. Aqui no Brasil nós estamos engatinhando nisso ainda. Que é aquele paciente com risco de AVC, que tem fibrilação atrial. Que tem fibrilação atrial, que não pode tomar o remédio. E você fechou esse paciente, o risco dele já diminui. Então essa tecnologia nova, um procedimento novo, nós também realizamos aqui. Fizemos agora um congresso que apresentamos um caso ao vivo. 3 casos nos últimos 2 meses, né, Gabriel? Sim, 3 verdade. casos. Você está fazendo um curso fora também para uma nova técnica de marca-passo também, que aí é onde você coloca, né? Isso aí é muito importante. Para fazer uma estimulação mais fisiológica. Tudo isso as coisas vêm mudando, né? Meu pai falava assim, meu filho, medicina não tem que estudar muito. Eu falei, pai, o que eu aprendia antes, hoje já não vale, amanhã é outra coisa, então não tem jeito. Eu brinco que todo dia tem um assunto novo, uma área nova se desenvolvendo, uma pesquisa nova, e vai. Hoje em dia a genética, hoje em dia na parte da cardiologia clínica, João, a parte da genética está crescendo muito. E está indicando tratamentos precoces, implantes de CDI, ressincronizador, através da genética. Isso vai mudar muito o paradigma ainda para frente. É muito importante a gente ter uma casa. Eu tive um amigo meu, é o CEO do AC Camargo, então ele me mostrou o hospital lá, e ele fala que é muito importante você ter um ambiente em que todos os problemas daquela doença oncológica, no caso dele, ela vai ser resolvida ali. Eu acho que nós ficamos muito satisfeitos por ter a parte de eletrociologia, pediatria, ecocardiografia, ressonância, tomografia, cirurgia cardíaca com diversos nichos de atendimento, hemodinâmica com diversos nichos de atendimento, a pós-operatório com a equipe super especializada, ergometria. Então, você pega tudo isso e você vê, o paciente que faz o tratamento oncológico pode ter um problema de miocardiopatia devido à toxicidade do medicamento. Então, você estando numa instituição que consegue fazer tudo isso é muito importante. E, infelizmente, chegamos ao final aqui desse bate-papo, que a gente acho que pôde esclarecer um pouco para a população dessas novas tecnologias. A gente tem muito orgulho do que a gente começou. Ano que vem nós vamos fazer 20 anos de Unicor aqui em Linhares, 20 anos que nós nos mudamos para cá, e junto com os outros colegas aqui a gente fez Linhares aparecer no mapa mundial aí. Eu acho que isso a cada dia nos orgulha mais, e falar que ficamos muito felizes por poder replicar esses tratamentos e a gente fazer uma coisa que inspira os outros e faz as pessoas com vontade de fazer parte desse time. Então, Juliano, queria suas considerações finais aí. Pois é sempre um prazer a gente estar aqui conversando. A gente sabe que esse sistema de televisão é muito importante para difundir o conhecimento, né? Para difundir, para esclarecer muitas coisas, e é uma honra muito grande para mim fazer parte desse grupo, um grupo que não fica parado, um grupo que está sempre evoluindo, sempre querendo mostrar as novidades, sempre incorporando as novidades, né? Nunca fazendo coisas atrasado, né? Então isso para o paciente é muito bom, é muito benéfico, e a gente
Eu tenho muito orgulho e prazer de trabalhar aqui com essa equipe. Eu faço do Juliano as minhas palavras também. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra participar desse timaço aqui, né, que nós temos aqui em Linhares. E dizer para todos que eu, Juliano, João, estamos à disposição. O que precisarem, pode nos procurar. Fácil achar a gente, né, João? Sim. E nós estamos aí à disposição para esclarecer, tirar dúvidas. É isso aí. Então, agradeço a todos, agradeço a TV Sim. E não esquecendo do lema que a gente falou, né? O que nos move? Eu acho que, primeiro, é inovando, cuidando e curando. Eu acho que o médico tendo essas ferramentas e que isso junta a parte humana, isso junta a parte de tecnologia e todo o ambiente, a gente fica muito feliz. Então, até a próxima aí, a gente está novamente no Bate-Papo das 6. Obrigado. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.